Fala moçada, beleza? Então, quero já pedir para você se inscrever, compartilhar e curtir. Embaixo tá aí os perfis sociais, você deve estar vendo aí. Segue nas redes sociais, eu estou publicando mapas mentais. Vou tentar também ajeitar para colocar resumos e outros materiais que possam vir ajudar vocês no estudo, tá legal? Então olha só, agora a gente vai fazer uma proposta diferente. A gente vai trabalhar na ideia de vetores. E eu vou pegar agora para trabalhar quando a gente tem 3 vetores. Quer dizer, 3 ou mais vetores, é mais aconselhado você fazer da forma que eu vou fazer aqui. E aí é muito recomendado que você já tenha visto a ideia de componentes vetoriais e decomposição vetorial anteriormente, tá? Para poder entender isso com mais detalhes. E aí o que acontece? Esses vetores propostos aí, de antemão, quero que vocês observem um detalhe. São 3 vetores, o vetor F apontando para a esquerda, o vetor D apontando na diagonal para cima e para a direita, e o vetor E apontando diagonalmente para baixo, para a direita também, só que para baixo, né? E, enfim, são 3 vetores. Trabalhar 3 vetores, é importante você entender que você vai ter que trabalhar com decomposição vetorial, principalmente porque aí, apesar de estar registrado graficamente, né, a gente tem que entender que esses vetores poderiam ser de forças, de velocidades, de acelerações, N coisas, tá? Poderia ser de forças elétricas, se você estiver lá no 3º ano, enfim, já deu para entender como é que funciona. E aí, é importantíssimo que você observe como estão dispostos, tá? Esses vetores dentro de um conceito em que a gente vai unir todos os vetores no centro de um plano cartesiano. É obrigatório fazer isso? Necessariamente não, mas vai ser legal para vocês observarem mais facilmente, na minha opinião. Tá legal? Então, vamos seguir essa ideia aí, ok? A partir daí, então, a gente vai estabelecer o seguinte. Esses vetores, tá? Eles têm os seus valores, tá? Suas intensidades ou seus módulos. Então, eu vou aí escrevendo, conforme já fiz em outros momentos, eu vou escrevendo aí no nosso quadrinho. Ó. Então, aqui ó, eu tenho o módulo do vetor F, que vale 10 unidades. Não tem aí valor, mas se fosse força seria 10 newtons, enfim. Tá? O módulo do vetor D, que vale 20 unidades, e o módulo do vetor E, que vale também 10 unidades. O que isso quer dizer? O que são esses valores que a gente está falando? Esses valores, na verdade, são o valor dos seus tamanhos, tá? Então é o tamanho que ele tem da origem até o final dele, da origem até o final dele, da origem até o final dele, ok? Então é isso que eu quero que vocês observem, tá? Então é o tamanho dele. Módulo, então, não tem sinal, não faz diferença o sinal, tá legal? Por que eu estou afirmando isso? Porque, por exemplo, o módulo desse cara aqui é 10. Porém, olha só, nós temos menos 10 escrito ali. Está se tratando do módulo exatamente? Não, porque módulo não possui sinal. O módulo a gente considera o sinal. Mas o valor que ele tem naquele eixo, provavelmente não, né, com certeza, um valor negativo, tá? Então vamos seguir a nossa explicação aí. E aí, a partir dessa análise, a gente vai ter que observar o seguinte, cada um desses vetores tem um ângulo com eixo. E aí, como eu montei esse esqueminha, eu retirei já esses ângulos e deixei anotado aqui pra gente, tá? Nós temos aqui, olha, o vetor D, ele tem um ângulo aqui, ó, de 30 graus, perfeito? Então tá anotado aqui, ó, ok? Já o vetor E, tá? Que é esse cara aqui, ele tem um valor de menos 60 graus. Por que menos 60? Porque a gente passa a contar a partir do giro em relação a x. Se ele vai nesse sentido de x, ele fica positivo, mas se ele vai no sentido oposto, no sentido do que seria horário, né, ele fica com ângulos negativos. Isso vai fazer diferença, professor? Para nossa análise aqui não, tá legal? Então fica a dica para nossa análise neste momento de vetores aqui, não. Tá legal? Então coloquei só para a gente poder falar um pouco sobre isso, que isso é possível em outras matérias, mas nesse momento aqui não. E aí, por último, a gente tem o vetor F, que está a 180 graus de x. Quer dizer, se x, a origem dele está nessa parte do eixo, ele está a 180 graus de x, beleza? Então ele forma 180 graus o vetor F, ok? Lembrando que o vetor, obviamente, são esses tracinhos que estão aí de rosa ou de roxo, sei lá. Uma cor estranha que está aí, beleza? Ok? Então vamos seguir. Entendemos então que cada um deles possui ângulos. Não dá para a gente saber exatamente o valor, então a gente vai utilizar esses ângulos para descobrir os valores deles, certo? Por isso que é importante as decomposições, igual a gente está falando. E aí aqui, olha, só estou frisando isso,
que o vetor f tem um tamanho ou um módulo de 10, um ângulo de menos 180, e aí olha só, ele já deu até as componentes pra gente quanto que vale, mas a gente vai fazer de maneira a descobrir essas componentes, tá legal? Então a gente tem esses valores aí. Depois, a gente tem o vetor D, que tem um tamanho ou um módulo de 20, ele tem um ângulo formado com x de 30 graus, e aí também tem os valores dele em x e em y, que é o que a gente vai utilizar também aí, tá ok? Seguindo, a gente tem também o vetor E. O vetor E tem o que? Módulo 10, ângulo menos 60, x, quer dizer, o valor dele com x 5, o valor com y menos 8,7. Por que menos 8,7 com y? Repara que ele aponta para um valor negativo em y, né? Já é abaixo de zero, por isso que ele sai com um valor negativo aqui nesse cara, tá legal? Mas, com todas essas informações, a gente já resolveria o exercício. Porém, eu não estou aqui para a gente poder saber mexer desse jeito. A gente só vai trabalhar com quem? Nós só vamos trabalhar com o vetor em termos de módulo e o seu ângulo formado. E a partir dele a gente vai descobrir os valores de x e y para determinar a nossa resultante desses três vetores, que é a proposta dessa atividade. Ok? Então a gente vai determinar quem? A gente vai determinar a soma, o vetor soma, o vetor S, de quem? Que vai ser quem esse vetor S? Esse vetor S vai ser a soma vetorial de D mais vetor E mais vetor F. Então vai ser a soma vetorial desses três vetores, ok? O que vai ser interessante a gente propor aqui? Que isso aqui vai ser o motivo da gente resolver. A gente vai determinar que esses três vetores vão gerar um vetor único que simbolize a resultante desse cara. E essa resultante já está desenhada aqui, ó. Tá legal? Ela já está desenhada ali, aquele vetor Szinho ali, que eu vou colocar de amarelo, ó. Esse cara aqui, tá legal? E aí, ele já tem o módulo dele, então a gente vai, na hora do cálculo, a gente vai ter que achar esse valor, certo? E aí também a gente vai ter uma aproximação desses valores aqui em x e y desse cara, tá? Então a ideia é essa, propor isso aí. Como é que a gente vai fazer esse tipo de soma vetorial? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pensar que para determinar o módulo de um vetor, o módulo dele, a gente depende de quem? De colocar no teorema de Pitágoras os valores dele em Sx mais Sy elevados ao quadrado, que isso é um teorema de Pitágoras, tá legal? Então isso aqui é fundamental. A resultante de um vetor, ele é determinado pelas suas partes em x e y dentro do teorema de Pitágoras. E aí, essas partes x e y terão conexões, tá? Terão laços com cada um desses vetores que estão aqui, tanto em x quanto em y terão laços com esses vetores que estão ali designados, D, E e F. Ok? Vamos seguir. E aí, olha, separei todas as informações. A gente tem aqui para o vetor D, quantas unidades ele possui de módulo, e o ângulo, já a gente falou que só vai trabalhar com isso, o E é a mesma coisa, e o F é a mesma coisa, ok? A partir daqui eu quero fazer uma análise com vocês. O que a gente vai ter que determinar, cara? A gente vai ter que determinar como a gente vai trabalhar esses caras, e aí vai ter que separar os valores. Lembra que eu falei no quadro anterior? No quadro anterior, a gente tem que determinar Sx e Sy baseado nesses vetores que são somados, os três vetores. Então, para isso, a gente vai ter que saber quem? A gente vai ter que saber os valores de quem? Do vetor D, a gente vai ter que saber dx e dy, ok? Depois, do vetor E, a gente vai ter que saber x e y. E do vetor F, a gente vai ter que saber fx e fy. São as suas componentes. Por que a gente vai ter que saber? Porque para a gente determinar os valores que a gente precisa aqui, ó, para Sy e Sx,
serão as somas das partes de cada um deles em x. Então, por exemplo, eu vou ter que somar para determinar esse x. Quem que eu vou ter que somar para esse x? Deixa eu colocar aqui em cima que é melhor. Quem que eu vou ter que somar para esse x? Eu vou ter que somar quem? dx é x, fx. Então eu somo todas as partes daqueles vetores que estavam anteriormente relacionados aqui, certo? Eu vou somar todas essas partes em x para determinar o sx. Então vai ser dx mais ex mais fx, certo? Depois, para determinar o dy, eu vou somar todas as partes em y. E aí vai ficar sy igual dy mais ey mais fy. Ok? Então é isso que a gente tem que manter o foco. Então, tendo isso em mente, a gente vai então lembrar alguns detalhes. Que os ângulos, e quem já viu o vídeo, beleza, só estou colocando um lembrete. Quem não viu, recomendo muito que assista o vídeo anterior, em que eu falava acerca disso aqui, ó. Falava acerca das relações trigonométricas e como a gente utiliza esses caras dentro dessa brincadeira. Então eu vou pegar esse quadro aqui e a gente vai utilizar ele como esquema, e eu já vou usar o macete que eu indiquei lá, tá legal? Então vamos lá, olha só. A gente vai pegar aqui, lembrando que esse ângulo aqui vale 30 graus, igual estava no desenho. Esse aqui 60. E aqui não possuía grau, era 180 graus, quer dizer, estava no sentido oposto de x, tá? Então, a gente vai fazer isso, tá? Um vale 30, o outro vale 60 e o outro não tem ângulo. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que observar quanto que ele vai valer em cada eixo. Eu vou começar então por quem? Eu vou começar pelo próprio f. O f é muito tranquilinho de determinar. Por quê? Porque ele é o próprio tamanho dele ali. Então eu vou descrever aqui f com a caneta azul. Acho que ficou um pouquinho apagado. Vou trocar. Vou fazer de vermelho, seria talvez melhor, né? Porque fica mais destacado. Então vamos lá. Olha, aqui ó, a gente vai ter f. Ok. Repare que ele só está em x. Ele não tem nada para cima e nada para baixo. Tem nada para nenhum dos dois sentidos aí. Nem para cima em y, nem para baixo em y. Então ele só tem valor em x. Então já determinei. Ele só tem valor em x? É, só valor em x. Então f vai ser o quê? F, o vetor f, vai ter quem? Fx vai ser o tamanho dele em x, e o tamanho dele em x é quanto? Menos 10. Então esse é o fx. E o fy? Não tem, né? Nem para cima e nem para baixo, é 0. Então, 0. Pronto, já determinei os dois caras, tá? De onde eu estou tirando? Estou lembrando vocês, hein? De onde eu estou tirando essa ideia? Daqui, ó. A gente que separou aqui. A gente tem que separar os vetores D, F, tudo mais, em x e y, tá legal? Onde o primeiro número eu vou colocar x e o segundo y. Então, vamos lá. Então, voltando, a gente já viu, então, menos 10 e 10 para f. Ok. Agora, vamos ver aqui, olha. Vou destacar com a caneta aqui azul, pra gente ver, ó, a gente tem um valor aqui, tá vendo? Ó, e um valor aqui para poder determinar o vetor D. Então, o vetor D ele vai possuir um valor, tá legal? Que seria um valor que teria aqui em x, que eu vou chamar de dx, e um valor que ele possuiria aqui, ó, em y, que eu vou chamar de dy, tá legal? Esse cara tem relação com os ângulos, então não dá para mim determinar assim, ó, no dedo, tá legal? Então eu vou só desenhar aqui para a gente lembrar, ó. Aqui nós temos o que seria o equivalente a dx, e aqui para cima, dy. Ok. Agora, a gente vai pegar uma outra cor, vou pegar um verde, e eu vou determinar agora para o vetor E. Esses dois caras, dy e dx, a gente vai ter que calcular. E o do vetor E a gente vai ter que calcular também. Foi muito mais fácil do vetor f, que estava em cima do plano. Esses dois não estão em cima do plano, possuem valor em x e em y. Então a gente vai ter que determinar aí. Bem, vamos lá então, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Aqui eu percebo também, ó, que que E também tem um vetor, ó, tá vendo? Tem um vetorzinho aqui. Um vetorzinho de quê? Que a gente vai chamar de EX. É o valor dele para x. E tem também um valor aqui em y. Então a gente vai falar que é um EY. Ok?
Ok, se a gente já tem x e a y, o que é x ficou? Ficou também exatamente em cima do plano, ó, né? É x. E ficou para baixo o EY. Igual está no desenho anterior ali embaixo. Ótimo, o que a gente determinou? Que a gente vai ter agora, olha, que interessante. A gente determinou o seguinte. O SX, a gente vai ter quantos caras em X? Vai ter o F em X, que já tem até o valor. A gente também determinou que vai ter quem? Que vai ter EX e que vai ter DX. Todos esses caras estão em X desenhados, conforme ilustra ali no nosso desenho. Já em Y, só tem dois caras. Quem são esses caras? São DY mais EX. Perfeito? Então a gente vai ter que calcular que a gente não sabe. Lembrando que a gente já sabe o F, tá? A gente tem que calcular agora E e D, os valores em X e em Y. E aí, para isso, a gente vai utilizar os dados que estão aqui de lado. Ok? Vamos então calcular. Se eu tenho a relação daquele desenho ali, ó, tá? A gente vai usar esse desenho que está aqui. Eu vou apontar com a caneta vermelha aqui, ó. A gente vai usar esse desenho como referência, porque o ângulo vai fazer diferença. Quem está com ângulo é cosseno. Quem não está com ângulo é seno. Então, por exemplo, aqui eu não tenho o eixo X. Nesse caso aqui eu não tenho o eixo X aqui, ó. Então, esse ângulo aqui está com X, não é isso? Então, quem está com X, ele é cosseno. No caso, o Y, o DY que nós temos aqui, ó, ele não está com X. Se ele não está com X o ângulo, porque o ângulo não existe para o lado dele, então ele é seno. Ele é sem ângulo, seno. Ok? Então vamos escrever isso aí, ó. Eu já sei que D é cosseno com X e no Y é seno. Eu vou escrever então, ó. Vai ficar dx vai ser módulo de D vezes cosseno do valor do ângulo. E o ângulo é 30 graus. Ok. Já dy, ok? Vai ser o quê? Vai ser módulo do vetor D vezes, e aí estava sem ângulo, sem S, sem seno, ok? Seno dos 30 graus. E não coube direito ali, mas tá bom, deixa assim. E aí olha só, a gente vai fazer aqui, dx vai ser igual. Qual é o valor do módulo de D? O módulo de D é 20, então vamos colocar aqui, 20. Vezes cosseno de 30 graus, opa, para tudo. Cosseno de 30 graus a gente tem naquela tabelinha anterior. Cosseno de 30 graus vai apontar para quem? Para a raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai pegar ele, raiz de 3 sobre 2. Só que raiz de 3 sobre 2, neste caso, a gente vai utilizar uma numeração, tá? Raiz de 3 sobre 2 vai ser esse valor. O que seria então raiz de 3 sobre 2 para a gente? A gente vai usar uma aproximação desse valor. Se você bater na calculadora, tem uma aproximaçãozinha aí de 0,86. Então vai ficar 20 vezes raiz de 3 dividido por 2, 0,86. Eu vou bater rapidamente aqui na calculadora para a gente ver quanto que dá, só para não perder muito tempo. Tá? Vamos lá. 0,86 vezes 20 vai dar 17. Eu coloquei certo? 0,86, isso. Vezes 20. Isso, 17,2. Tá? 17,2 unidades de D em X. Guardou esse cara. Pronto, fechou. Vamos fazer agora o de Y, ok? Então vamos lá. Aqui vai ficar dy igual módulo de D, ainda continua o mesmo valor, 20, né? Que o módulo é fixo para esse vetor. E aí, o ângulo agora de 30 graus, mas agora é seno, né? Então, seno de 30 graus, a gente vai voltar lá naquela tabelinha e ver quanto que ele vale. Seno de 30 graus vai ficar 1 sobre 2. Ok. Então, vamos fazer 1 sobre 2 aqui. Ok? 20 vezes 1, 20 dividido por 2, 10. Então, 10 unidades. Ok? Então, a gente já tem os valores de x e y para D. Tá?
Vou deixar anotadinho aqui de lado para ficar mais fácil. Não, vou destacar de vermelho. Acho que é melhor, porque aí a gente sabe onde olhar daqui a pouquinho para pegar esses valores e anotar. Se você fizer no caderno, você não precisa fazer o que eu estou fazendo, é porque eu estou explicando para vocês aqui. Mas daqui a pouco eu vou ter que passar tudo por um pontinho para a gente poder dar uma olhada, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer quem? A gente vai fazer para o E, né? Porque o E a gente ainda não tem também, e a gente vai depender. E esse ângulo é de 60 graus com X. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Vamos voltar lá no desenho para a gente poder dar uma olhada. Se o ângulo está com X, ó, observe bem, o ângulo não está com X, se ele está com X, o EX está cosseno, porque está com ângulo, ok? E aí, em Y, ele não tem ângulo. Repare que em Y o E não tem o ângulo formado, não tem isso aqui que eu estou desenhando agora. E eu vou apagar para não confundir, ok? Ele não tem. Se ele não tem ângulo, sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno. Com, cosseno. Sem, seno, ok? Beleza. Então, a gente vai dentro da mesma ideia. Deixa eu voltar ali. Vamos lá então, ó. O EX tá com ângulo, é cosseno. Logo, vai ser módulo do vetor E, ok? Vezes o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 60 graus, ok. E depois, nós temos aqui se para X foi cosseno, para Y vai ser seno, porque ele não tinha ângulo. Então, pode fazer aqui, ó, módulo é o quê? Aí fica seno de 60 graus. Legal, pronto. O que acontece? Temos as duas expressões, tá? Essas duas expressões a gente vai utilizar para resolver e achar o cara. Então vamos lá, ó. EX vai ser esse E aqui em X, ele é positivo lá no desenho, vocês se recordam, ó. É importante frisar isso, ó. Em X ele está positivo, ó. Ele está na direção positiva, mas cuidado, em Y ele está o quê? Negativo. A gente vai até fazer essa adulteração, entre aspas, no sinal aqui fora, ó, tá? Ele tem que ser negativo em Y. Mas vamos lá, em X, o E vale quanto? 20 vezes, e aí, eu tô achando estranha essa unidade, que não é 20 não, acho que eu notei errado. Deixa eu só ver lá no desenho. Não, é 10, ó, tá? O módulo desse vetor é 10, sem querer eu coloquei 20, tá? Corrijam aí. Então, esse módulo aí é 10, ok? Vou riscar aqui, ó, e vou colocar aqui é 10 pra gente lembrar, tá bom? Já tava lá no desenho, fui eu que anotei, né? Na digitação eu esqueci aí e coloquei errado. Então vamos lá. Vai ser 10, ups, deixa eu consertar. Então vai ser 10 vezes, e aí cosseno de 60 graus. Vamos atrás do cosseno de 60 graus? A gente vai lá naquela tabelinha de novo, que a gente está falando, tá ok? E aí a gente vai pegar cosseno de 60 graus. Então vamos lá, ó, cosseno está aqui. De 60 graus está aqui, então vai ser essa junção. Quanto que ele vale? 1 sobre 2. Então vamos adicionar lá, 1 sobre 2. Ok. Então, vezes 1 sobre 2. E aí o EX vai ser 10 vezes 1, 10, dividido por 2, 5. Então, 5 unidades. Ok? Agora, nós vamos fazer o do EY. EY vai ser o módulo, lembra que eu falei? Ele está na parte de Y que é negativa, para baixo, no desenho. Então, ele tem que começar negativo. E esse E tem o módulo de 10. Então, tá aqui, ó, pronto. Menos 10 vezes, agora seno de 60 graus. Seno de 60 graus, a gente viu que lá, ó, na tabelinha, a gente tem quanto? Seno para 60 graus. Vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Então a gente vai lá e coloca a raiz de 3 sobre 2. Lembrando que a raiz de 3 sobre 2 a gente está utilizando 0,86. Então vai ficar aqui menos 10 vezes 0,86. E aí esse cara é Y, vai ser menos 8,6 unidades. Pronto, então a gente determinou todas as partes que a gente precisava, né? De X, de Y, de todo mundo. Como é que a gente definiu então? Vamos lá.
vamos coletar essas informações todas. Ficou assim, ó. F tinha para x o valor de quanto? Vamos dar uma conferida, acho que era menos 10. Vamos conferir, a gente colocou aqui, ó. Menos 10 e 0 em y. Então vamos colocar lá. Menos 10 e 0. Aí, olha, o vetor D, né? O vetor D ficou quanto? Vamos ver. O vetor D ficou 17,2 e 10. Então vamos colocar lá, 17,2 e 10. 17,2 em x e 10 em y. Ok? Depois, o D, né, aí nós também fizemos o vetor E. O vetor E foi o anterior que a gente fez. Vai ser quem? Vai ser 5 em x e menos 8,6 em y. Então, 5 em x e menos 8,6 em y. Ok, confere. Fechamos, ficou bonitinho aqui, entendido. Agora que a gente entendeu, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que lembrar qual era a condição do exercício. A condição do exercício era que se resolvesse SX, achando quem? Ups, deixa eu apagar. Achando quem? Achando fx mais dx mais EX, ok? A gente vai somar todos esses caras. E qual é a condição para achar y? Mesma coisa. Vai pegar aqui, ó, em y e vai somar fy mais, a gente vai ter dy mais EY, ok? Então a gente vai somar todos em x, todos em y. Então vamos começar pegando os x, ó. Nós vamos ter SX igual menos 10 mais 17,2 mais 5, ok? E aí essa soma a gente vai ter aí de... Deixa eu achar aqui. A gente tem 12,2, ok? É aproximado, tá? Esse valor, porque a gente aproximou as casas decimais, tá? Quem estiver fazendo calculadora científica vai acabar achando um valor diferente, mas enfim. 12,2 unidades. Vamos separar esse cara aqui pra gente, né? SX. Vamos para o SY. SY vai ser FY 0 mais 10 de DY mais, deixa eu só apagar porque é mais vezes menos, menos, né? Aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos. Como não tem espaço para mostrar isso bonitinho, vou só falar, né? Ó, porque aqui o sinal é negativo. Então, menos 8,6, ok? Beleza. Esse cara aqui, então, SY, 0 mais 10 dá 10, menos 8,6, 1,4, né? Então, 1,4 unidades, ok? Até aqui, então, a gente tem os valores em x e os valores em y para cada um deles. O que a gente acabou de descobrir? Que um vetor S, que é da soma desses três vetores, ele vai ter um valor para x e para y. Imagina aqui um gráfico em x, um gráfico em y. Ele vai ter o quê? Um valor para x. Aqui, ó, imagina que aqui vale 12,2, ops, sem querer saiu aqui, desculpa. Pronto, 12,2. Poxa, deu um pitiguari aqui, pera aí. 12,2. E aqui, ó, ele vale 1,4. Quando você dá aquela projeção assim, ó, puxando os pontilhados, vai ter um pontinho aqui, né? Então, esse vetor ele vai se propagar para lá. Ele vai sair daqui da origem e vai fazer isso, ó. Esse seria o vetor S.
que é exatamente o desenho daquele vetor que a gente fez lá embaixo. Quer ver? Aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, tá? Repara que, como a gente fez com valores aproximados, ó, 1,4 está 1,3, 12,2 está 12,3. Então a gente já achou esses pedaços, esses valores, ok? A gente vai agora achar exatamente qual é o seu tamanho, qual é o seu módulo. E para isso a gente vai utilizar o SX e o SY que a gente acabou de descobrir, que tem a ver com tudo isso aqui que a gente fez, ok? Então a partir daqui, ó, a gente vai pegar e vai fazer o quê? A gente vai lembrar que SX, aliás, desculpa, o S, né? O S, o vetor S, o seu módulo, o módulo desse vetor, ele vai ser determinado pelo teorema de Pitágoras utilizando SX ao quadrado mais SY ao quadrado, ok? E aí, observe o seguinte, a gente vai utilizar esses valores que a gente tinha descoberto de SX e SY. Como que a gente fez? Somando as partes de cada um dos vetores em X e em Y, separadamente. Então, vamos lá. Para fechar bacana, a gente vai fazer S igual, e aí, ó, raiz quadrada de... Agora a gente vai fazer o quadrado do cara lá. Quanto que vale? 12,2. Vamos lá. 12,2 ao quadrado. Mais, aqui agora é 1,4. Deixa eu ver, 1,4. Então 1,4 ao quadrado, ok? Ok, vamos fazer aqui 12,2, deixa eu colocar aqui na calculadora, ao quadrado, R$ 148,84. Vamos colocar ali, S igual, vetor S igual ao módulo de, aí vamos ter 148,84 mais, agora a gente vai fazer o quadrado de 1,4. Vai dar 1,96, ok? Vamos somar esses dois valores agora, tá? O módulo do vetor S está dando raiz de quem? Raiz de 150,8. Se eu aplicar a raiz quadrada sobre este número, vai ficar 150,8. E deu 12,28. Então, o módulo do vetor S, lembrando que eu fiz um exemplo aqui para poder desenhar e explicar para vocês, mas geralmente os exercícios ficam um pouco mais interessantes em valores quando é do ensino médio, tá legal? Fica 12,28, vírgula aí, viu, gente? 28 unidades, o módulo dele, é o tamanho dele. A gente vai voltar lá naquele desenho, bem lá em cima, para a gente ver isso, se isso realmente procede, se está correto ou não. 12,28, né? 12,28 é quase 12,3, é bem próximo, né? Tá ali na redondeza. E ó, como a gente usou números aproximados, realmente, ó, 12,4, pelas aproximações, tá bem próximo ali do valor. Tá legal? Se fosse na calculadora científica, dava exatamente esse valor. Combinado? Então, moçada, é isso aí, era isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente consegue determinar aquele vetor da forma com que ele está, pensando na soma de suas partes. Qualquer dúvida, tenho meus contatos aí, Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas todas que você já sabe que eu quero dizer. E desde já agradeço, tudo de bom, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, clicar no sininho para receber notificações e seguir nas redes sociais, lá eu estou colocando mapas mentais, enfim, uma série de coisas, acho que vai ser interessante para vocês lá. Dá uma olhadinha e abraços, valeu!